Fiz um buraco na parede para observar o meu pai, o que ele estava fazendo à noite. Toda noite eu escutava um barulho. Ele e a mulher que ele levava para casa. Porém, ele tinha separado da minha mãe. E eu sempre fui muito curiosa. E toda vez que o meu pai ele ia receber alguém em casa, ele sempre falava, olha, vai pro seu quarto, vai jogar videogame, né? E daí, enquanto meu pai saiu, eu tive aquela curiosidade, né, de fazer um buraco pequeno na parede, que ele não percebesse. Ele sempre deixa a porta do quarto aberta. E eu fiz um buraquinho bem pequenininho para observar. Eu não contava que eu ia ver tudo aquilo. Na separação do meu pai, a minha mãe, ela não quis ficar comigo porque ela não tinha um lugar, uma casa própria, né? Então o juiz deu direito ao meu pai, aí ele fica comigo porque ele tem um bom emprego, ele tem uma casa, uma estabilidade financeira muito boa, né? E daí eu fiquei. E o meu pai sempre me criou assim. Ele deixava comida, deixava as coisas, muitas vezes ele nem fazia nada para comer e ele comprava lanche para que eu comesse, né? Ele pegava os lanches, trazia, deixava em casa, o entregador vinha entregar, mas no horário que meu pai estava em casa, ele recebia e deixava lá. A única coisa que eu fazia era só esquentar, né? E comer. Nunca foi necessário eu ir fazer alguma coisa para comer. Mesmo eu tendo 9 anos, eu já conseguia preparar um miojo, um ovo, mas eu não fazia, meu pai não deixava, né? E daí, depois desse buraco, gente, eu comecei a ver coisas que eu comecei a pensar que era normal. Então eu comecei a ter uma obsessão pelo meu pai. Que obsessão? Porque assim, a primeira noite que ele trouxe uma mulher, ele já chegou tarde, né? E eu já sabia que o meu pai tinha costume de chegar tarde em casa. Só que eu não dormi, eu fiquei na expectativa porque eu queria saber o que estava acontecendo. Porque toda vez que o meu pai entrava naquele quarto com uma mulher, eu escutava barulhos estranhos. E eu achava que o meu pai estava fazendo alguma coisa que ela se sentisse machucada, se é que vocês me entendem o tipo de barulho que eu estava escutando. Como de fato criança é muito curiosa. Então eu digo, não, eu quero saber o que meu pai está fazendo. Eu achava que meu pai estava o quê? Batendo nela de alguma forma, né? E daí, gente, quando eu escutei esses barulhos, eu corri pro buraquinho que eu tinha feito. Que a parede do quarto do meu pai era pegada com a minha, né? E daí, gente, eu vi coisas que eu digo, e é assim que faz, porque a minha mãe, ela sempre falava, olha, a criança vem uma cegonha e entrega pra você. E o pai e a mãe só dormem e quando acorda no dia seguinte, já são marido e mulher. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Então veio a curiosidade de eu ver